Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação. Olá, muito bom dia. Chegamos com chuva em Luanda às 10h10 deste sábado de agosto. Desta semana vêm as notícias sobre a criação da Agência de Petróleo e Gás e da sua comissão instaladora, que deverá criar as condições necessárias para a sua implementação. Vem o anúncio pelo Governo de que pretende que o setor privado assuma a liderança da Zona Económica Especial. Estamos a falar sobretudo aqui de Luanda e do Bengo. Vem também o julgamento do caso Rufino, já com a condenação a 18 anos de prisão efetiva daquele que sempre foi o principal suspeito. Ainda no campo dos tribunais e dos julgamentos, o caso de 4 dos 9 funcionários do caso AGT, que foram condenados pelo Tribunal Provincial de Luanda, a penas que vão entre os 3 e os 5 anos. E o tema que nos traz ao programa de hoje: 3 variantes do tocoísmo em posições divergentes e uma decisão do Tribunal Supremo que traz novamente o tocoísmo para o debate da atualidade. Neste sábado às 10h10 é este o tema a abordar, para ficarmos todos mais informados sobre o que é o tocoísmo e para compreendermos o que está em causa nas páginas da informação atual sobre este tema. Para o suporte musical vem também a atualidade. O mundo ficou mais pobre de arte e qualidade esta semana. Morreu Aretha Franklin. Lord, take my hand and lead me on. Lord, let me, Lord, let me stand. I get so tired. Lord, I get weak, and oh Lord, I'm worn. And oh, when my way rose dream. Precious Lord, precious Lord, precious Lord, will you linger near? And oh, when my hear my cry, Lord, and I
fall. Take my hand. Yeah, precious Lord. Precious Lord, precious Lord. Oh, Jesus. And lead, Lord, lead me on home. Morreu esta semana e está feita a homenagem à Aretha Franklin. Vamos então agora aos factos que nos trazem ao debate de hoje sobre o tocoísmo neste sábado às 10h10. Bom dia, Justino Mabeia. Bom dia. Luís Calitamba. Nós temos de ver que a missão de cristãos de unificar as pessoas aqui na Terra. Leonel Seraf. O entendimento que eu tenho de uma igreja é que a igreja em si é uma instituição que, no essencial, visa a unidade da sociedade. Isabel Sanz. O problema dos tocoístas é que são muito ambiciosos, porque não é justo uma igreja estar dividida em 4 partes. Newton Vicente. O grande problema da igreja tocoísta é não respeitar fundamentalmente aquilo que precede da Constituição. Shirley Patrícia. A divisão na igreja tocoísta deve-se à ganância do homem e o poder. A Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, ou simplesmente a Igreja Tocoísta, existe há 69 anos. A única igreja genuinamente angolana foi criada em 1949 no antigo Zaire, hoje República Democrática do Congo. Em 1974, a Igreja Tocoísta foi reconhecida pelas autoridades coloniais portuguesas e em 1992, o governo angolano, em decreto executivo, reconheceu e legalizou 3 divisões da Igreja com autonomia e identidade distintas. No caso, as vertentes 12 velhos, 18 classes e 16 tribos, e anciãos e conselheiros da direção central. Faltou entendimento entre as 3 variantes da Igreja Tocoísta, dando lugar a conflitos que continuam nos dias que correm. Em 2015, o governo reconheceu a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, os tocoístas, liderada pelo bispo Dom Afonso Nunes, representando, pensava-se, a unificação das diferentes variantes. Acontece que a variante 12 velhos não só não se revia naquela reunificação, como interpôs recurso junto do Tribunal Supremo para solicitar a anulação do reconhecimento da Igreja, liderada por Dom Afonso Nunes, com o argumento de que, para o reconhecimento da mesma, foram usadas assinaturas de falsos membros da variante 12 velhos. Num acórdão de 30 de julho de 2018, o Tribunal Supremo deu razão à variante 12 velhos. O bispo auxiliar Simão Quibeta, da igreja liderada por Dom Afonso Nunes, disse que a igreja respeita o acórdão do Tribunal Supremo, mas não se revê no mesmo. Tal acórdão, cujo conteúdo respeitamos, embora não nos revimos nele, já foi impugnado para o plenário do Tribunal Supremo, não diz em nenhum dos seus parágrafos que, ao ser proferido nos termos em que foi, dá direito aos 12 velhos de chamar para o seu controlo o patrimônio da Igreja, liderada por Sua Santidade Bispo Dom Afonso Nunes, conforme erradamente cogitam e difundem algures. Dom Afonso Nunes disse que o melhor para a Igreja é a unificação, criticando aquilo a que chamou de tripartidarização da Igreja. Segundo o entendimento das queridas meritíssimas juízas, que deve-se repor o decreto de 92 que reconhecia a Igreja de forma tripartida. É esta tripartidização da Igreja que nós nunca entendemos ser a melhor forma, e como dirigente em espírito, não é este o propósito do regresso dirigente. O propósito é ver uma Igreja única, indivisível, inabalável, que leva a sua missão em todo o mundo.
O antropólogo Filipe Vidal considera que o Estado deve dar uma mãozinha no sentido de ajudar as partes desavindas da Igreja tocoísta a, como disse, unirem as águas. O Estado tem uma responsabilidade no assunto. É uma responsabilidade do próprio Estado resolver esta situação e o Estado deve resolver esta situação com muito cuidado. Nós temos de ver que a figura de Simão Toco, a figura do profeta Simão Toco, foi uma figura e é uma figura do nacionalismo angolano, uma figura que carrega um simbolismo muito grande para a luta e autodeterminação espiritual e até intelectual, filosófica e política dos povos de África. E é importante que o Estado deve intervir aqui até, não como, por exemplo, aquele que separa as águas, mas sobretudo aquele que vai unir todas essas partes que separam a Igreja. E como resolver o problema dos tocoístas? O antropólogo Filipe Vidal defende que os tribunais podem não ser o endereço certo. O diálogo, sim. Nós aconselhamos as partes que estão separadas para que conversem de facto, porque acredito que o profeta Simão Toco não deve estar satisfeito com essa situação de separação. É normal que hajam várias nuances, mas é preciso que se ganhe a maturidade espiritual, sobretudo aos líderes espirituais, que ganhem maturidade para resolver esse problema dentro da própria igreja, dentro do próprio templo, evitando ir nos tribunais, o que de facto não dignifica, primeiro, a Angola enquanto país, não dignifica o tocoísmo enquanto símbolo de unidade. O cidadão Alexandre Carlos lamenta o facto de os tocoístas estarem a deixar para o segundo plano a essência da ideia religiosa, dando prioridade à luta pelo poder. Eles estão a fugir daquilo que é a essência de uma ideia religiosa, daquilo que é perpetuar a palavra de Deus e partir por aquilo que são os seus objetivos pessoais. Eles querem garantir que cada um deles tenha o seu poder. Isso é um grande problema que hoje em dia todo ser humano vê-se a debater consigo. Então acho que o problema mesmo é capitalizar as suas ideias subjetivistas ao ponto de impor perante os outros, ou seja, mostrar a sua supremacia com relação ao poder, ou a ganância ao poder. A Igreja tocoísta, sua realidade, o acórdão do Tribunal Supremo e as razões das polémicas, em debate neste sábado às 10h10. Obrigado, Mabaia. O apelo é deixado no sentido do diálogo entre as variantes desavindas do tocoísmo. Mas começamos com dados que nos permitam um maior conhecimento do tocoísmo em si, a sua história e das correntes científicas que, no mundo académico, analisam o tocoísmo. João Gonçalves, bom dia. A designação de tocoísmo vem do nome de Simão Gonçalves Toco, que fundou esta igreja. E fundou-a a partir da sua própria atividade anterior como pastor da Igreja Batista no norte do país, mas também sob influência de diversos movimentos messiânicos que surgiram na África Central, com destaque para o quibanguismo, que deriva do nome de Simão Kimbangu, na atual República do Congo. O quimbanguismo, aliás, deu lugar a problemas políticos muito sérios na vizinha República do Congo, à altura era o Congo belga, e as repercussões, aliás, do quimbanguismo chegaram até Angola. Até hoje não se sabe exatamente qual foi o peso da influência disso na criação do tocoísmo, mas o facto é que a criação produziu-se e foi mais uma das igrejas independentes que, baseadas no cristianismo, deram lugar a práticas consideradas como de igrejas de raiz africana. Mário de Andrade, um dos fundadores do MPLA, e que era materialista, declarou que Simão Gonçalves Toco, com a sua atividade, teve uma influência muito grande e levantou mesmo em determinados círculos da sociedade angolana esperanças e uma via de atuação possível contra o racismo sobretudo. O tocoísmo cresceu e, em determinado momento, as autoridades coloniais começaram a inquietar-se. Simão Gonçalves Toco foi preso e foi colocado como faroleiro na Ponta Albina, portanto a sul da atual cidade de Tombo, na altura Porto Alexandre. Mas os seus seguidores continuaram a fazer o seu trabalho e, por vezes, até com grandes riscos. Notava-se muito nos anos 50 e um pouco nos anos 60, pessoas vestidas de branco com o símbolo do tocoísmo no peito com muita coragem, na medida em que eram perseguidas.
O tocoísmo, depois, durante a guerra pela independência, manifestou-se de forma pacífica, mas era evidente para as autoridades coloniais de que se tratava de uma visão religiosa que implicava respeito por todos os seres humanos, independentemente da cor da pele, e que implicava também um apelo à dignidade em nome da mensagem de Cristo. Esta leitura sempre preocupou muito o poder colonial e o tocoísmo sobreviveu e continua a sobreviver até hoje, apesar de enormes problemas. Estes enormes problemas aparecem em todas as religiões neste momento. Podemos verificar, por exemplo, no seio da religião muçulmana, o surgimento de facções politicamente radicais ao ponto de terem gerado o jihadismo. No seio do catolicismo, notamos problemas muito sérios que o Papa tem vindo a enfrentar, não só de resistências conservadoras, como também a aparição de casos, por exemplo, de crimes sexuais. No nível em que se situam algumas igrejas de tipo evangélico, então aí a acusação é de ordem financeira, ou seja, a exploração da fé religiosa para a obtenção de recursos financeiros. Será que o tocoísmo, no meio de tudo isto, também tem problemas, ou há alguns destes problemas? Bom, problema de terrorismo não tem, então vamos ver os outros. É um debate muito importante, já que se trata de uma religião com um grande impacto histórico e com uma forte presença em determinados setores da nossa sociedade. Obrigado, Joel Gonçalves, e justamente em função do reconhecimento dessa importância, o tocoísmo e aquilo que o traz à atualidade informativa vai ser o tema de hoje no nosso debate. Daqui a mais ou menos 3 minutos abre-se o espaço para os nossos ouvintes através do 927 780 879 ou do 941 580457. O espaço para aqueles que acompanham a Rádio Nacional de Angola e o sábado às 10h10 colocarem as suas dúvidas e as suas questões sobre o tema que vamos ter hoje em debate aqui nos Estúdios Centrais. A igreja está unida com um Cristo
10 horas e 31 minutos no sábado. O programa é às 10h10. Vai chegar a hora dos ouvintes. Sábado às 10h10, o Tocoísmo. Para o conhecermos, para entendermos a atualidade e as polémicas, para podermos analisar o tocoísmo. Sábado às 10h10, o grande debate numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. E vamos a essa imagem de união do país também através das participações dos nossos ouvintes em antena. Paciência Samuel, muito bom dia. Está a ligar-nos de Luanda, que hoje acordou cheinha de chuva. Como está? Está tudo bem, obrigado. Parabenizar aqui a Rádio Nacional de Angola. Eu penso que esse é o primeiro debate sobre o tocoísmo que eu ouvi aqui e esse é um sinal de democracia para o nosso país. Então, de parabéns. Ou estamos de parabéns. Muito obrigada. Quer colocar alguma questão, Samuel? Não, eu queria dar não vou colocar questão, mas queria dar um contributo importante. Faça favor. Dizer que o tocoísmo é secular aqui no nosso país. Então, eu estou ligado ao turismo. Eu sou o presidente da Associação de Guias e Intérpretes Turísticos de Angola. Aqui vamos persuadir a Sua Excelência, o Ministro do Turismo e da Cultura, para pormos o tocoísmo na rota de turismo. Estamos a perder muito dinheiro com esta igreja, porque é secular. Então, nós temos aqui, estavam a tocar uma música aí na rádio, gostei muito. Espero que no fim do debate toque mais. Porque o tocoísmo dá uma alegria aqui no país. Eles têm um slogan aqui, Congo, um Kembo. Kembo é alegria. Tem o Luvuvamo, Yala, paz, a paz reina. Tem o Ngungangele. Ngungangele em que Congo é sino, tocou. Eu não sou tocoísta, mas as minhas tias, a maioria no Uige, nas aldeias, são dessa igreja. E eu cresci acompanhando esta igreja. Dizer que o que se passa é uma forma de diálogo. Tem que haver diálogo, porque nós precisamos... acho que tem que haver mesmo antropólogo, sociedade de interpretações culturais, tem que haver mais pesquisadores, historiadores. E esse problema, em vez de ir no tribunal, tem que ser um problema de diálogo. Tem que haver diálogo. Quando houver diálogo, isso vai passar. Porque o tocoísmo é mesmo uma lenda para o nosso país. Porque eu aqui, para não falar muito, preparei aí... eu gostaria até de fazer parte da investigação científica. Eu estou muito interessado. A partir do Untaia, no Coimbra Norte, Huila, Santuário de Catete, Cabinda, RDC, intervenção nos Açores, em Portugal. Tem uma grande história que não é divulgada e a Igreja Católica como posso dizer, dá um exemplo no nosso país. Já viu as mulheres que estão andando com o cabelo não fisgado? Isso é do tocoísmo. E são muito lindas as mulheres que ficam sem desfijar o cabelo, que agora está na moda, né? Por causa que estamos em crise, mas é uma igreja muito, uma igreja muito séria. Não é como aquelas igrejas que vêm nos enganar aqui, porque profetas, não sei o quê, depois são falsos profetas que aparecem agora. E aqui dizer uma coisa, que o nosso governo tem que controlar essas igrejas aí que estão vindo do Congo, que fazem aí profetas falsos, ganham o dinheiro, enganam as pessoas e depois fogem na França. Tem que deixar cada profeta falso, uma igreja, um posto médico comunitário nas comunidades e uma escola. Quando fugirem na França, o nosso governo pelo menos vai ganhar. Então, dizer aqui para acabar que o turismo, o Dia Mundial do Turismo, dia 27 de setembro, já tenho aqui a carta da Sua Excelência, senhora Ministra da Autoridade de Turismo, doutora Ângela Bragança, que está fazendo muito trabalho bom. A festa será no Namibe. E no Namibe também tem uma parte lá que fala de tocoísmo. Senhor Paciência. Já falaram isso, ok. Muito obrigado. Obrigada a nós. Paciência Samuel a ligar-nos a partir de Luanda. Este pedido que fazemos todos os sábados. Cada pessoa que entra em antena tem que ter a noção que há o outro e o próximo à espera também para entrar. O próximo chega-nos de Saurimo. Pinto Augusto, muito bom dia. Moiueno. Moininho, bom dia. Está tranquila. Moiueno e nuestro no coco que já fuge. Então diga-nos de sua justiça. De facto, antes de dizer que tem toda a razão, e eu estava na linha à espera e tem razão quando diz a nós, como ouvintes, que possamos ter um pouco mais telegráfico naquilo que é a nossa intervenção. E desde já também peço desculpas, em algum momento tenho excedido o meu tempo. Mas indo ao tema, eu quero dizer de que é preocupante nós olharmos para aquilo que é a realidade do nosso país quanto à liderança. Este fator de liderança das religiões, das igrejas, é preciso que se possa olhar muito seriamente, porque Deus é amor, Deus é
é aproximação. Deus faz com que nós sejamos exaltados pela palavra do Senhor. Nós não podemos olhar pela liderança, pela ganância do dinheiro e podemos querer disputar a liderança de uma religião. E nós olhamos para aquilo que é o contexto atual do nosso país, o contributo que a Igreja Toquista tem dado para aquilo que é a educação, que é a saúde, para aquilo que é a sensibilização e conscientização da nossa sociedade, para a mudança de mentalidade. Isso está aí mais próximo da palavra do Senhor, unir famílias. Eu não acho que é bom do botão que venha esse momento de poder desunir essa união que já se criou, que já é facto de que a Igreja Toquista é uma igreja exemplar a nível do nosso país, é uma igreja que as outras se revêem nela para aquilo que o contributo tem dado a nível da nossa sociedade, a nível do nosso país. Então eu acho que os líderes devem pautar para aquilo que é a Bíblia, devem pautar para aquilo que é a doutrina religiosa. Nós devemos olhar para aquilo que é a nossa própria ganância, forma de podermos dirigir-nos e enriquecer. É importante que possamos apenas devolver aquilo que Jesus Cristo diz: ide ao mundo, pregai-vos a palavra, e façam com que tenham mais fiéis e que essa palavra seja ouvida por muitos milhões e que todos aceitem a Deus e aceitem a Jesus. E Jesus em nenhum momento disse: ide ao mundo e lidereis, e possam ser líderes disso ou daquilo, vocês serão dono disso, daquilo, não. Mas a palavra do Senhor deve ser partilhada, deve ser divulgada, e deixemos de ser gananciosos e poder disputar poderes por uma religião. Eu estou triste por essa situação, de facto, quando eu ouvi de que a Igreja Toquista já está em disputa pela liderança com os idosos, velhos e com a liderança atual, para que possam entregar a quem é o líder. Peço desculpa, estou a alongar muito, vou já terminar. Desculpa mesmo. Bom dia e bom trabalho. Bom dia, Tito Augusto, agradecemos. Estava a ligar-nos de Saurimo. A Benguela fazemos já o apelo à síntese. Justino Samba, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Faça favor de dizer. Paulo, é o seguinte. Primeiro, o tema é pertinente. Segundo, eu gostaria de apelar à Igreja Toquista que, na minha opinião, eu acho que ali está envolvido também o tribunal. Acabar com essas diferenças e que eles sejam unidos. Porque na década, nos finais de 90, em Capilão, alguém levantou de lá, que era o Chiwale, dizendo que tinha a palavra de Simão Toco e que foi orientado para um... Depois de um bocadinho de tempo, levanta o Afonso Nunes, dizendo que não é quero. E no passado já vem a história dos 12 mais velhos. Então significa que a Igreja Toquista está numa luta que as pessoas nem conseguem perceber. Isso depois começa a pôr os fiéis em debandada. Então, se por acaso eles puderem se encontrar, ir se reconciliarem, acabar com essa divisão, eu acho que seria bom, tanto para a própria Igreja e também para a nação angolana. Muito obrigado e bom trabalho. Obrigado, Justino Samba. Luís Jamba, a partir da Huila, bom dia. Sim, muito bom dia. Faça favor de dizer. Sim, muito obrigado. Primeiramente, eu tenho a parabenizar a Rádio Nacional por ter promovido este mesmo debate da Igreja Toquista. Eu tenho uma preocupação maior com a Igreja Toquista. Segundo aquilo que nós estamos a acompanhar, em princípio que eles têm uma ala assim dividida, isto é a partir mesmo da nacional. E o que nos preocupa mais é que aqui a nível da província da Huila tem 3 alas, principalmente aqui no município de Caconda. E nesse momento esses indivíduos não se entendem. Seria melhor aquilo que está a se falar na história da Igreja Toquista, os líderes ali encontrarem um denominador em que eles estejam unidos. Porque a Igreja Toquista, aquilo que já disse os meus antecedentes, ele tem uma grande história. Eu, por exemplo, segui há tempos atrás, quando fomos visitar mesmo essa igreja, falam que o Simão Toco passou por aqui, o município de Caconda. Ele, primeiramente, indicou uma das pedras que aqui onde poderá passar a estrada. E ele fez uma grande história também na comuna do Uaba. Então, seria bom que os líderes ali venham rever essa situação, que a Igreja Toquista seja só una.
porque tem uma grande história a nível do nosso país. Mais ou menos essa é a minha contribuição que eu queria dar a partir da Rádio Nacional de Angola. E nós agradecemos muito a sua presença, Luís Jamba. Vamos passar já para o Malundamba Sebastião, que nos está a ligar a partir de Luanda. Bom dia e seja bem-vindo. Bom dia e obrigado pelo tema. Mas eu gostaria de fazer uma correção relativamente à introdução que foi feita. Porque a igreja ela em si realmente ela foi relembrada através de um coro, que é o coro Kibokolo, e depois é que entra para Angola. Passou os vários problemas a nível colonial, mas nos anos 80 é que os problemas iniciam. Os problemas da divisão têm uma essência. E essa essência veio terminar com a divisão e o reconhecimento por parte do governo em três partes. Dizer que essas três partes existem. E é uma farsa dizer que a igreja foi unificada. Houve um grupo de pessoas que entenderam-se, mas a maior parte dos grupos ainda existem. Estão ali divididos. Tem o caso do grupo do irmão Osório Marcos, tem o grupo do irmão, tem a direção dos 12 mais velhos, os anciãos e conselheiros representados por irmão Osório Marcos, e tem também a direção do irmão que está em Benguela, que ainda existe. Nesses grupos ainda existem. As 18 classes, 16 tribos também existem, estão no Baba Popular. Então, eu penso que falar da igreja é preciso falar da verdade. A verdade é esta, que a igreja não está dividida. Há sim um grupo de irmãos que se entenderam e que dizem estar a representar o tocoísmo. Então, a essência não é ganância, não é nada. São questões meramente doutrinais e de orientação profética que não estão sendo cumpridos por parte de alguns grupos. E a direção dos 12 é a direção que veio com a igreja e eles têm por objetivo fazer cumprir e proteger a igreja que o profeta indicou. Essa é a minha contribuição numa primeira fase. Obrigado. Agradecemos muito a sua presença, Malundamba. Vamos ao Andulo, no Bié, de onde nos liga já de forma habitual o Florindo Janguelo. Bom dia, Florindo, como está? Florindo Janguelo? Será que caiu a chamada? Provavelmente terá caído a chamada. 10 horas e 43 minutos. Esta é a sintonia da Rádio Nacional de Angola. O programa é sábado às 10h10 e o tema de hoje é o tocoísmo. Nós estamos neste momento no espaço de receber as chamadas dos nossos ouvintes. É o espaço que lhes é reservado antes de entrarmos para o debate. Manuel Samundengo está a ligar-nos da Lunda Norte. Bom dia. Sim, bom dia. Faça favor de dizer. Ok, portanto, a minha contribuição em relação a este debate é o seguinte, mas eu queria fazer primeiro uma pequena introdução, se vocês permitirem. Nós sabemos exatamente que o problema das igrejas em Angola está a trazer consequências funestas em determinados casos. Ora, porque aí, portanto, facilitam imigração ilegal de estrangeiros, ora porque há crimes de acusar crianças, portanto, de ser feiticeiro, há crises, há portanto, crimes, portanto, entrada de droga, etc, etc. Então é necessário que o Estado ponha a mão, ponha a disciplina, ponha o respeito nesses casos. É um país de lei, nós não vamos transformar este país como outros que vivem sem lei, sem ordem. Quando a minha opinião sobre o tocoísmo, eu sou da seguinte ideia. Cabe a importância, portanto, a missão, sem olhar a cara de quem for, das nossas autoridades políticas do país, em companhia com todos aqueles líderes antigos, tanto o grupo dos 12 e tanto esses novos, para saber o que se passa realmente. Eu penso que o que há no tocoísmo atualmente é o nepotismo, é o oportunismo, a ganância, porque as pessoas hoje em dia querem ser ricas a partir das igrejas. O fator está aí, porque quando eu comecei com uma coisa, você veio a minha atrás, fica chefe e não olha eu que comecei, o que eu sinto? Então sinto revoltoso. Então é preciso ver isso. A palavra de Deus não diz isso. As pessoas hoje querem aproveitar a palavra de Deus
para ser outra gente. Não é assim. Vamos todos englobar numa só ideia, que é a palavra de Deus, para que conseguimos resolver o problema do toquismo em Angola, expandir para todo o país, para todas as províncias, e não só tanto concentrar o toquismo nos países, nas províncias onde há uma língua que todo mundo, portanto, conhece. Não é assim. A igreja toquista deve ir para todos os cantos do país. Essa é a minha contribuição. Muito obrigado e bom fim de semana. Obrigada e um bom fim de semana para si também, Samundengo, Manuel Samundengo. Agora, aqui de Luanda, Salvador Francisco. Bom dia, faça o favor de dizer. Muito bom dia e obrigado pela oportunidade e dizer que a Rádio Nacional está de parabéns hoje ao colocar este tema. Muito rapidamente quero dizer que, na verdade, portanto, os problemas existem, mas o grande erro, no meu entender, é o facto do Estado angolano ter reconhecido a igreja em 3 partes. Portanto, foi o primeiro grande erro. E agora precisamos de dialogar mais do que tribunais, porque, na verdade, hoje a igreja está a caminhar. E, embora alguns dizem que os 12 é que vieram com a verdade, ou seja, que vieram com um dirigente, mas isso não corresponde à verdade. Após a morte do profeta, portanto, havia na liderança da igreja pessoas que hoje estão com o bispo Afonso Nunes. Portanto, hoje, se o que Cristo ensinou é ir fazer discípulos, isso ele está a fazer. Hoje a igreja está representada em muitos países, graças à liderança deste homem. Hoje, o grosso está com ele, são milhões. E é só olhar para aquilo que são as peregrinações anuais, que são feitas aqui em Luanda, estamos a falar de Catete. Portanto, os números falam por si, as obras falam por si. Por isso, não é verdade que possa ser a ganância, não é isso. Precisamos de conversar para que se possa encontrar um termo e não os tribunais, porque Simão Toco disse de que o que é que nos iria separar do amor de Cristo? Portanto, se nada nos pode separar do amor de Cristo, então precisamos de conversar e não ir queixar aos tribunais, volta e meia, e uns também pensam que o problema está em sua santidade de São Afonso Nunes. Não é isso, porque no ano 2000 os problemas da divisão já existiam, por isso entendemos nós de que a liderança está bem entregue e temos certeza de que o Supremo poderá analisar bem este caso e entregar a liderança a quem de fato está a fazer o trabalho que Cristo ensinou, porque... Salvador Francisco, nós estamos a começar a perder o sinal. Estamos a começar a ouvi-lo muito mal, além de se estar a esticar. Melhor. Sim, mas não se esqueça que temos outro ouvinte a seguir. Vou já terminar. Não, a dizer que a igreja está hoje representada em todas as províncias, se não em quase todos os municípios, e hoje a igreja, portanto, para muitos veio para Angola, mas a igreja de Nosso Senhor Cristo no mundo é uma igreja de âmbito universal. E hoje isso está a ser feito graças à liderança do bispo Afonso Nunes. Por isso, obrigado pela oportunidade, tanto precisamos de conversar e deixar de queixar os irmãos em tribunais, o que muitos que se dizem ser seguidores de Simão Toco estão a fazer. Obrigado. Obrigado, Salvador Francisco. Paulo Luvoalo, também a ligar-nos de Luanda. Bom dia, faça o favor de dizer. Bom dia. Primeiro, parabenizar a Rádio Nacional por este tema, mas eu segui a partir da introdução que o objetivo era conhecer o toquismo, entender e conhecer o toquismo profundo. Na minha opinião, para a Rádio Nacional e Angola saber o que se passa na igreja toquista, esse debate devia ter os autores principais, portanto, devia estar aí alguém ligado aos 12 mais velhos, alguém ligado às 18 classes, 16 tribos. Paulo Luvoalo, estão presentes. Daqui a bocadinho, quando acabar a ronda dos ouvintes, nós já faremos a apresentação dos presentes para este debate. Ok. Então, porque só esse logo depois da sua chamada, depois da sua chamada, falaremos. Ok, tá bom. Então era essa a minha contribuição. Eu pensei que não estivessem aí, porque só assim é que vamos entender o que está, na verdade, no fundo das questões. Muito obrigado. Obrigado nós, realmente falha nossa. Vamos já anunciar quem é que temos aqui em estúdio presente. Temos o jurista Inglês Pinto, já foi bastonário da Ordem dos Advogados, para nos situar em relação aos factos e à atualidade. Afinal, vamos lá traduzir esta linguagem de direito em miúdos para todos percebermos o que é que está a acontecer em termos legais. Temos também o Dr. Manzambi Vuvo Fernando, que é antropólogo, uma contextualização no campo científico do conhecimento sobre o toquismo. E depois temos
2 representantes de cada uma das variantes. Da Igreja dos 12 mais velhos temos o secretário-geral Nuno António Simão e também Domingos Pedro Zila e Benção Matias Quitinga. Da Igreja 18 classes e 16 tribos temos connosco o secretário-geral Tomás Luvonga José e também o pastor Manuel Fernandes Simão. Da Igreja que representa, ou que tem sido normalmente mais referida como ligada ao bispo Dom Afonso Nunes, temos o reverendo Gabriel Manuel e o pastor Esteves Cambundo. Portanto, estarão connosco a partir das 11 horas para o grande debate. Realmente hoje não tínhamos feito referência aos nossos convidados. Temos em linha mais um ouvinte de Luanda. Fernando é o seu primeiro nome, não fixei o segundo, Fernando. Fernando Raul, bom dia. Faça favor de dizer. Sim, muito bom dia. Obrigado pela oportunidade. Relativamente ao tema em debate, eu não diria que a Rádio Nacional está de parabéns, porque é um assunto muito predominante a nível do nosso país, bem como do Estado angolano. E tem-se passado a olhar, em vez de se ultrapassar isto há bastante tempo, foi alastrando o tempo até neste momento. E queria salientar que uma situação como esta não poderíamos encarar de uma forma parcial e encarado de uma forma carnal, mas sim entende-se muito e profundamente de uma forma espiritual. Disse muito que há questões de ganância. Também sou de opinião que não existe nenhuma questão de ganância, mas que sim, sou muito jovem, mas posso sim testemunhar que a liderança do bispo Dom Afonso Nunes, os bispos auxiliares que estão ao seu lado, são membros e que foram líderes dessas alas. E nessas alas de onde são provenientes, onde permaneceu alguns irmãos que até neste momento procuram alguns porquês, buscando alguns motivos que não são justificáveis e que não são verdades. Até porque alguns membros mesmo nestas alas são coagidos para que não pudessem vir, mas enquanto todos os membros têm a intenção da unificação e do amor ao próximo, mas ensinando que não pudesse haver entendimento e não poder vir para que todos estejam unificados como única igreja. Mas que nesse momento achamos que também é uma boa oportunidade para que o Estado angolano reveja a mesma questão, que a igreja seja única e indivisível, como foi no princípio. Porque isto, ninguém pode ter dúvida de que forma e qual foi o papel do profeta Simão Gonçalves Tocco, o que a própria igreja fez, tanto na condição política, social, e que tem feito até mesmo agora. Acho que, por enquanto, tudo quanto tenho a dizer, mas deixando mesmo que fica aqui alerta para que possa se ultrapassar em todos os aspectos nesta questão. Muito obrigado. Obrigado, Fernando Raul. Vamos ao último ouvinte em presença em antena, porque às 11 começa o debate. Filipe Maiela está a ligar-nos também de Luanda. Bom dia. Bom dia, sim. Filipe Maiela Simão. Obrigado pela oportunidade. Quanto ao toquismo, gostaria de dizer o problema que tem dividido os toquistas é na questão doutrinária. Em primeiro lugar, o bispo Afonso Nunes, ele diz que é o Simão Gonçalves Tocco, e os outros lados, as outras alas, negam que ele é o Simão Gonçalves Tocco. Há alguns aspectos doutrinários que é total, que o bispo Afonso Nunes adotou, ou a igreja do bispo Afonso Nunes adotou, que é totalmente contrário àquilo, à essência da própria igreja. Se nós vemos no templo da igreja do nosso bispo, existe leão, existe imagem, que as outras, que anteriormente esses atos não era próprio da igreja. Um outro aspecto também é o próprio nome de bispo. Na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, isto nunca existiu. Agora, quanto o acórdão que veio, em 2015 houve um despacho que aceitou a igreja do bispo Afonso Nunes. Mas nesse despacho, se analisarem bem, diz que ambas as partes, houve um acordo de todas as partes. Mas isto é mentira. Agora me pergunto, como é que um líder religioso vai mentir? Vai dizer que houve um acordo quando não houve acordo entre as partes. Alô? Sim, pensávamos que ia continuar, Filipe. Terminou?
ainda não terminei. Então, mas não demore muito, está bem que nós estamos quase na hora de começar o debate. Obrigada. Sim. Essa é uma das questões que tem separado. E penso que para a unificação da igreja, as pessoas devem estar na mesma ideia, terem só uma ideia. Enquanto haver essa diferença em termos ideológicos e espirituais, crença diferente, porque estamos diante já de duas igrejas diferentes, duas crenças diferentes, bem diferentes daquilo que o nosso profeta Simão Gonçalves Toco recebeu. Sem haver isso, juntar para todos juntos, então penso que não haverá nada. É a minha contribuição. Obrigado. Obrigado, Filipe Maiella. Um bom dia. Agradecemos aos ouvintes que estiveram connosco desde as 10h30. Daqui a pouco vai começar o nosso debate. Vamos ter aqui 3 minutinhos para estarmos com música. São 11 horas no país. Sábado às 10h10, o Tocoísmo. Para o conhecermos, para entendermos a atualidade e as polémicas, para podermos analisar o tocoísmo. Sábado às 10h10, o grande debate numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. Então vamos a isso. Temos em estúdio o jurista Inglês Pinto, temos o antropólogo Mazambi Vuvu Fernando, temos o secretário-geral Nuno António Simão, que representa a variante da Igreja dos 12 Mais Velhos, temos o secretário-geral Tomás Luvonga José, que representa a variante da Igreja de 18 classes e 16 tribos, e temos o reverendo Gabriel Manuel, em representação do bispo Dom Afonso Nunes. Nós gostaríamos de começar este debate pela componente jurídica, porque é ela que nos traz a atualidade, ou seja, foi a notícia que nos trouxe a este debate. Doutor Inglês Pinto,
Explique-nos lá, como se nós fôssemos muito pequeninos, alguns de nós que não somos formados em Direito, o que é que realmente está em causa neste processo? Paula, em primeiro lugar, bom dia aos ouvintes da Rádio Nacional. É um prazer estar aqui uma vez mais para tecer considerações fundamentais sobre a vida da sociedade angolana, quer da matriz essencialmente jurídico-política, né, que é difícil estabelecer a separação entre as questões jurídicas de natureza política e também a componente do ponto de vista moral e religiosa, né? Porque faz parte, em última instância, dessa componente política. Eu acedi o convite que foi formulado pela Rádio Nacional de Angola por a seguinte ordem de razões. Em primeiro lugar, eu, enquanto jovem, tive a oportunidade de, estamos a falar dos anos de 1973 a 1977, conviver diretamente com jovens filhos de tocoístas que estiveram detidos em São Nicolau. Estes jovens vinham capacitados de uma visão do ponto de vista político e uma visão religiosa interessante naquela altura, porque nós, de uma maneira geral, tínhamos uma matriz materialista e confrontávamos em debates com indivíduos que tinham a componente de um espírito nacionalista e político, por outro lado, uma vertente mais religiosa. Enquanto nós éramos da ala mais materialista enquanto tal, até porque a matriz política ou jurídica do país era neste sentido. Em momento histórico, sim. Portanto, nós analisámos, e foi debates interessantes. Infelizmente, alguns desses jovens não fazem parte por razões dramáticas do mundo dos vivos, né? Este é outro departamento. Isto motivou-me, de facto, a outra segunda componente. Enquanto eu dirigia a Ordem de Advogados de Angola, contactaram a minha pessoa, enquanto bastonário, no sentido de procurar um entendimento entre o grupo dos 12 velhos. 12 mais velhos. E foi interessante para mim porque, para além dessa motivação que eu disse inicialmente, de contacto com pessoas que conviveram com seus pais do ponto de vista religioso e político, havia para mim a tendência de, depois de todas as vicissitudes e aquela prática que nós tivemos no país em termos de exclusão, a teoria da exclusão, há uma matriz e é esta que todos nós tínhamos de seguir necessariamente, e o espírito de contradição, a divergência era coisa que se treinava pouco, treinava-se pouco, e pelo contrário há que hostilizar no verdadeiro sentido da palavra, com todas as consequências que nós tivemos. Temos que assumir esse nosso passado histórico com aspectos positivos, evidentemente, e muitos aspectos negativos. E eu assumi esse facto porque tinha que contribuir para uma nova forma de ser e de estar para a resolução de problemas do ponto de vista social, político e, neste caso concreto, religioso. E eu ouvi atentamente as reclamações que eram colocadas pelos 12 mais velhos em relação a todo o historial da Igreja Tocoísta e a busca, em última instância, pela unidade pela verdade no seu entendimento, né? Porque não tive a oportunidade, e há que ser honesto do ponto de vista intelectual, de ouvir a outras partes em detalhe. Tive também referências sobre o grupo dos 16 tribos. 18 classes e 16 tribos. Em meu entender, era uma estrutura muito complexa. De qual a razão de ser desse tipo de contradições? Mas eu pensei, há que buscar um denominador comum entre as partes envolvidas. Até porque, em análise do ponto de vista religioso em geral, se os religiosos, as entidades que são lideranças religiosas, têm um ascendente enorme sobre as comunidades. E, por maioria de razão, têm que primar por posturas, atitudes que dão garantias da estabilidade e da paz. Porque, em última instância, qualquer, vou chamar tratados, quer a Bíblia, quer o Corão, se nós analisarmos, é a busca da convivência salutar entre os homens para a sua estabilidade do ponto de vista material e espiritual. É certo, com a perspectiva de há uma entidade divina que, em última instância, é que julga a atitude dos homens, apesar de existir aqui, há ouvintes que colocaram a hipótese do tribunal, apesar de existir a justiça dos homens, portanto, que nem deve ser religiosa, a justiça divina. E esta preocupação que eu tive ao longo de apoiar nesse sentido, e escrevi, contactei e conversei com entidades competentes que, do ponto de vista legal, têm responsabilidades acrescidas no sentido de dirimir conflitos na sociedade, que são entidades públicas, o Estado, enquanto tal. Os nossos ouvintes também vão muito nessa tendência, né? de procurar os elementos unificadores. Isto é comum, isto é fundamental para a subsistência de qualquer sociedade.
E o que é que acontece? É certo que, e não deixemos de ingenuidades, as forças do ponto de vista político, quer aqueles que exercem o poder político, quer aqueles que estão na oposição, procuram sempre, de uma forma direta ou indireta, influenciar, isso é perfeitamente natural, as estruturas do ponto de vista religioso, as estruturas em termos de sindicatos, culturais, desportivos, até vocês a nível de comunicação social. Isso faz parte do jogo político, temos de se habituar a isso. Agora, há regras, social, não é? Há regras, há princípios, há valores que estão consagrados em termos constitucionais e legais. E eu creio que, salvo erro de análise, houve uma altura que houve uma tendência de o poder político enquanto tal optar para fazer uma consideração relativamente a um grupo. Colocando, não posso colocar a expressão em segundo plano, outros grupos, ou ouvindo menos outros grupos. Essa expressão mais adequada. Doutor, e foi tomada uma decisão nesse sentido. Só pedir, antes de continuarmos a componente de análise e abrirmos, que nos situasse realmente um pouco em relação aos factos, não é? Uma massa grande de ouvintes, pelo menos é o que esperamos, para nós tentarmos que todos aqueles que nos acompanham neste momento tenham a mesma compreensão do que é que realmente aconteceu esta semana que nos traz aqui. Portanto, em 1992 houve um diploma legal, vamos evitar já as terminologias, que reconhece as diferentes variantes como coexistentes e que, portanto, que de certa forma legitima que as legitima como diferentes, que não as deixa debaixo da mesma umbrella. Depois temos em 2015 um novo diploma legal que cria a umbrella. E estamos a evitar intencionalmente referir qual, para nos situarmos apenas em relação à componente legal. Portanto, em 2015 o que nós temos é um diploma legal que diz não, só há uma igreja e só esta é reconhecida do ponto de vista legal. O que é que nos traz esta semana a atualidade informativa no plano legal? Antes de voltarmos à análise. Vamos analisar isso. Isto é, como disse inicialmente, um debate estritamente jurídico-político ou político-jurídico. Se não vejamos, quando a Paula coloca 92, o que é que aconteceu em 92? Abertura do ponto de vista democrático como uma matriz política e o poder político tinha necessidade mas é que nós, antes de analisarmos, queríamos explicar exatamente o passo a passo. 91 e 92, nova Constituição. Sim. Nova abertura, isto teve reflexo do ponto de vista jurídico. E a decisão política ou jurídica foi essencialmente para corresponder a essa matriz. Então, há que reconhecer as entidades, as religiosas, sempre na busca de maior abertura possível, de maior diálogo. Tendencialmente, em 2015 houve mais uma definição de saber com quem vamos ficar. E acho que, a não ser que esteja errado, né? Também posso errar, né? Eu peço perdão publicamente. Né? Esse é o plano da análise. Há que fechar, há que definir quem é quem nessa matriz. E tendencialmente as coisas foram favoráveis. Essa análise que eu faço, minha responsabilidade individual, né? Para esse sentido. E agora voltamos a uma nova matriz que influenciou por uma outra decisão. Quase que voltamos, em última instância, em 92. É um exercício jurídico interessante neste domínio, por isso é que eu digo sempre, não há aqui direito sem ligação do ponto de vista político. Né? Ou seja, do ponto de vista legal, o que nós voltamos a ter é o reconhecimento das três variantes como legais. Correto. É isto que eu estou a fazer a interpretação. Agora, a Paula pediu-me muito bem que a história em si, eu vi horas a fios, os representantes dos grupos dos idosos velhos, historial, a questão do testemunho, o legado do profeta Simão, com quem seria o legítimo detentor deste legado. E até do ponto de vista de sucessão, se podemos ter direito sucessório, aplicado no caso concreto religioso, quem é que representa de facto? A Igreja Católica tem aquela estrutura que todos nós conhecemos, as outras igrejas também têm outras estruturas, por exemplo, não domino suficientemente o Lutero e depois toda aquela estrutura. E tem existido contradições nesse sentido.
muitas contradições, o problema de interpretação até. Ou seja, a componente legal existe, define um quadro, mas não resolve a questão. A questão, em primeiro lugar... Nós vamos, Inglês Pinto, vamos pedir depois ao Dr. Manzambi que nos faça o enquadramento histórico, no sentido de como é que chegamos a estas... Ainda bem que disse isso, mas Paula. vamos dar primeiro a palavra a quem de direito. Vocês desculpem lá. Nós temos aqui no estúdio um representante de cada uma destas variantes. E a primeira pergunta que vamos fazer a cada um é: o que é que realmente cada um considera que divide? Vamos começar da direita para a esquerda. Estamos a falar então com o secretário-geral que representa a variante das 18 classes e 16 tribos, Tomás Luvonga José. O que é que diferencia cada uma destas correntes? Ou pelo menos em que é que a Igreja de 18 classes e 16 tribos se sente diferente e sente que há uma cisão? Se me permite. Faça a favor. Claro, só um minuto. Diga, doutor Vu. Desculpa intervir diretamente isto é um debate. Situação, porque estamos com um tema de grande sensibilidade e, de facto, o aspecto jurídico que justifica a nossa presença aqui, mas há uma dimensão histórica e cultural do próprio toquismo. E para nós abordarmos alguns aspectos relacionados ao presente, o passado nos ajuda a entender o que é que aconteceu. E, de fato, historicamente será difícil de debruçar-nos sobre o que foi o passado do toquismo. Mas alguns elementos que são conceitos para definir o toquismo como doutrina, o movimento e a Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo. E o toquismo surgiu em dois aspectos importantes, dois modos que devemos ter em conta: o aspecto espiritual e o aspecto realmente objetivo, organizacional, consequência de uma situação de crise. Faço lembrar que todo movimento messiânico, todo movimento profético surge ou nasce numa sociedade de crise. E a sociedade de crise, quando surge o toquismo, exatamente é a colonização portuguesa que já a partir dos anos 30 levava já uma política de trabalho forçado, de imposição de certos modos que a população já sentia disso. Portanto, estamos a colocar o toquismo também no plano da resistência à ocupação colonial. Exatamente. Aliás, o toquismo, todos falam, há pouco tempo acompanhamos o General Gonçalves. Exato, a falar disso. Infelizmente, o toquismo vai nascer. Surge os seus primeiros elementos do nascimento, parte de Angola, que é o aspecto espiritual. A partir hoje temos um lugar de memória, a partir de Catete, onde Simão Toco, em 1935, vai receber a revelação de que algo ia acontecer nela, e ele próprio nem vai saber o que ia acontecer. Mas o Toco de Quibocolo faz ensino primário no norte de Angola, no Ixi, vem Luanda fazer ensino secundário, o liceu, Salvador Correia, teve amigos, grandes amigos, aliás, esteve na família do Agostinho Neto, teve grandes amigos, e a primeira formação social, política do Toco começa no meio urbano como Luanda. Em termos religiosos, vamos ver a estrutura toquista da igreja. Há elementos importantes que vêm do metodismo. A igreja metodista, onde ele esteve como um jovem ativo para realmente levar todo esse aspecto. As suas próprias influências. Exatamente. Agora, Simão Toco regressa
na missão de Quibocolo, fui enviado no Bembe, mas como já tinha preparado uma preparação de uma cultura urbana dos anos 30 de Luanda, podia facilmente comparar porque que ele, depois do segundo ano inicial, devia ganhar um salário. A consciência política, né? Exato. Ganhar da consciência. Mas surge a consciência política. E quando vai ao Bembe, já começa a ação religiosa e a ação política do toquismo. E é esse que nós consideramos como movimento. Aliás, uma carta aberta de Simão Toko, escrita aos missionários, onde condena os missionários para a injustiça social. Ou seja, Dr. Volvo, não podemos separar a componente política da componente religiosa na história do toquismo? Não se pode separar, porque o primeiro, talvez é muito forte, mas a primeira organização e as primeiras ideias políticas, além do proto-nacionalismo angolano, as primeiras ideias são as ideias que cria o toquismo. São ideias do Simão Gonçalves Toko, que são na carta aberta aos missionários. Temos então, na origem, ideias unificadoras. Claro, onde é que começamos a ter, para voltarmos um pouco à atualidade, exatamente a divergência. Do ponto de vista histórico, onde é que começamos a ter sinais da possibilidade de divergências? Exatamente, vamos chegar, isso é um aspecto histórico. É essa dimensão histórica que nós devemos levar ao cabo. Porque, primeiro, o toquismo, pelo nome, a designação de igreja, ou a denominação, Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo do mundo, o toco queria dizer que os que trouxeram a Bíblia vieram divididos ao catolicismo e protestantismo. Mas, depois da tomada de consciência dessa divisão e de contradição que existia entre o catolicismo e o protestantismo em Angola, fundamentado no regime da colonização, a governação, claro, a Igreja Católica e a Igreja do Estado, na altura, e os protestantes não tinham tanta abertura para realmente manifestar ou executar a ação missionária. E o Toko pensou que tem que se criar uma igreja, uma nova igreja, que não seria nem protestante nem católica, mas uma igreja do Cristo. Apropriar-se... Sim, é uma corrente cristã. Exato, do cristianismo, para mostrar que o Cristo nunca criou uma igreja católica como uma igreja protestante. A doutrina é do Cristo. Sobretudo uma igreja anti-repressão. Exatamente. Passando de toda essa, Toko sempre insistiu sobre a unidade da igreja. Quando as igrejas católicas, como protestantes, sobretudo em Angola, temos o metodista no centro-norte da Angola, temos igreja evangélica ligados aos americanos no sul da Angola, temos igreja protestante batista no norte da Angola, Toko achou que essas todas são divisões regionais que eles não queriam optar para essa solução. E qual é a solução? E criar uma igreja do Senhor Jesus Cristo no mundo e que se baseia só sobre as alicerces do cristianismo. E, no fundo, evitar as divisões que acontecia com a regionalização das congregações que chegaram em Angola, sobretudo protestantes. Isso que faz com que, em 1974, segundo os arquivos da Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo, que, infelizmente ou infelizmente, de uma igreja com fundamento unificador, que está com os 12 mais velhos, dizem que em 1974 a única igreja que
era unificadora e a única que contemplava todas as partes de Angola. Porque Vamos temos voltar então o toquismo, quer no sul, quer no centro, no norte, era só a igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo do mundo. E onde que vai sair a divisão? Não é em 92. A divisão parte já depois da morte, aliás, antes da morte de Simão Gonçalves Tocco, que ele próprio, habilitado na altura, não conseguiu resolver. Mas aqui, em termos de uma dimensão histórica, queria explicar que a estrutura existente dos 12 mais velhos, a direção, da cúpula e os 18 classes e 16 tribos são a estrutura de organização de uma igreja. Aliás, classes vêm da estrutura metodista, onde ele conseguiu perceber disso dali, mas a verdade é que já em 1949, Simão Tocco, preso em Leopoldville, Congo belga, por razões político-religiosas, e que vai ser expulso, as autoridades belgas decidiram que o Simão Tocco devia ser expulso com a mulher para evitar a difusão das ideias subversivas sobre a independência dos povos africanos. A expulsão por razões políticas. Exatamente. E o que é que aconteceu? Simão Tocco vai designar 12 membros da sua igreja, isso é depois de 1949, 25 de julho, que foi recebido a igreja, porque ele próprio, até a sua morte, nunca falou da fundação da igreja. É uma revelação da igreja. Ele recebeu a igreja. Porque não se pode fundar uma igreja cristã. Seu cristianismo, porque a igreja cristã existiu. E então, chama jovens e adultos, os membros, 12 membros, para, junto de um grande amigo do Simão Tocco, que era quimbanguista, Emmanuel Bamba, para intervir junto às autoridades belgas, pedir que, se fosse uma expulsão de Simão Tocco com a sua família, devem todos os membros acompanhar o Tocco. Porque não seria um problema de uma pessoa, mas é de um movimento político-religioso para todos. Então, esses 12 membros escolhidos, como tinha problema de francês, Tocco orientou o contato ao Manuel Bamba, que por coincidência é quimbanguista, para exatamente escrever uma carta às autoridades belgas, dizendo que, se há uma expulsão, nós todos vamos. Isso que fez com que, dos mais ou menos 3.000 membros já que a igreja tinha... Mas temos mais uma vez uma situação unificadora. E então a pergunta volta a colocar-se, Dr. Vuvi. Iria agora aos nossos convidados. O que é que nos divide? Secretário-Geral Tomás. Antes de mais... Que é para passarmos a todos e depois tentarmos ver aqui também o que é que nos pode unir. Exatamente. Antes de mais, gostaria de saudar todos os presentes aqui na cabine, saudar os radio-ouvintes em Angola, a África e o mundo. Certamente sei que nos estão a ouvir. E agradecer a oportunidade que nos dão, nós, 18 classes, 16 tribos, há muito tempo considerados os 100 Vs
tínhamos voz, mas não tínhamos vez para podermos fazer ouvir aquilo que é o nosso problema, a nossa missão. Diretamente da pergunta que a jornalista Paula Simones nos faz, e porque nos cingindo da pequena abordagem que o Dr. Vuvo, se não estou errado, faz, quero dizer que Deus preparou-lhe para o encontro de hoje, e todos nós, das partes diferentes, penso que na abordagem estamos todos juntos, porque é a história verdadeira. Mas agora, do que é que nos divide? Penso que nas intervenções dos radio-ouvintes que participaram, colocando as suas contribuições, eles falaram muito bem. Alguns. O que nos divide é aquilo também que o doutor Inglês Pinto, com todo o respeito, se referiu, que tem a ver com a doutrina. Porque a história do cristianismo tão antiga revelou que os homens se divergiram por causa da doutrina. Começando no catolicismo, estamos a falar do Martinho Lutero e outros que, não concordando com as novas formas de, digamos, governar a igreja, foram também com as suas correntes. É uma questão da forma de governar ou a questão de quem é que se assume como representante? Não. Qual é a questão que se coloca, secretário-geral? A questão é de como governar. Qual a essência do toquismo? Porque todos nós juntos sabemos que questão de liderança, existem aqueles líderes que são, digamos, criados nas universidades, nas academias, mas há aqueles que são inatos, nascem com esta virtude espiritual. E aí estamos a falar de única e somente Sua Santidade Senhor Simão Gonçalves Toco, como referiu o Dr. Vuvo, o de Quebocolo, quer dizer, para fazer ênfase, o de facto. Ponto final. Logo, a divergência começa justamente em 1982, 81-82. E a divergência começa por má gestão da vida pública da igreja. Má gestão dos homens e dos meios. Porque os homens sempre estão intrínsecos à sua identidade cultural. E como disse, que a igreja vem do Congo ex-belga, onde foi relembrada, e aqui passar o termo, não fundada, disse bem o doutor, relembrada. E que tem a sua gênese bastante. E penso que o programa não nos reserva, não nos aconselha a abordarmos tudo. Temos que falar tecnicamente, ou seja, diretamente das perguntas que nos fazem. E dizia então da má gestão dos meios. Sua Santidade, naquilo que é o âmbito da igreja de expandir a palavra, segundo o legado de Cristo, levar o evangelho a todos os cantos, e não podia se levar o evangelho sem a música, porque a Bíblia também nos aconselha, com instrumentos de corda, louvar o Senhor. Então ele orienta a igreja para se fazer uma contribuição de valores para comprar os instrumentos. Quem estava à frente, como disse, são irmãos dos 12 mais velhos, que tenham experiência, são biblioteca. Mas aí está a componente humana, a gestão. Cada um tem seu filho. Outras tendências, o dinheiro é
Poderíamos resumir que, para a variante das 18 classes e 16 tribos, a questão da gestão é o principal eixo de divisão, de separação. Sim. Vamos agora, então, e continuando a seguir esta ordem da direita para a esquerda, vamos ao reverendo Gabriel Manuel, que nos representa aqui a Igreja do Bispo Dom Afonso Nunes. O que é que nos divide? Muito obrigado, doutora Paula, e uma saudação especial aos ilustres companheiros e irmãos do painel, para que nesta ocasião possamos, digamos assim, dar o nosso contributo em relação ao que me parece ser a preocupação da sociedade quanto àquilo que é hoje a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo do mundo. Mas não me parece ser justo entrar diretamente naquilo que, sem que faça ainda como que nota do rodapé, algumas referências quanto às nossas geografias de existência e depois partilhar de forma muito séria com as referências históricas avançadas pelo Dr. Manzambe, certamente uma pessoa que pessoalmente conheço muito bem e já partilhamos em várias ocasiões as situações ligadas à vida da Igreja, e também algumas referências que o Dr. Pinto foi fazendo naquilo que, pronto, é a sua percepção quanto ao conjunto de informações que possuía. Primeiro, quero abordar um pouco do nosso procedimento histórico. As referências históricas do Dr. Manzambe, até onde parou, são referências históricas do tocoísmo, e enquanto memória coletiva não vale a pena estarmos a inventar que o histórico até aí é exatamente isto. Mas o que é que terá acontecido exatamente na evolução de toda a situação ligada à Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo do mundo? Vou começar por abordar o aspecto prático das 18 classes das 6 tribos, da qual, do ponto de vista jurídico-legal, sou o seu representante. Isso é só para deixar o aspecto mais claro. Do ponto de vista jurídico-legal, sou o representante das 18 classes, 16 tribos, e que certamente a evolução desse processo acabou agora por colocar nessa situação. Penso que no decurso do debate depois devemos de entender como agora aparece numa outra coisa. Nem temos assim tanto tempo de debate, porque os senhores ficam todos a colocar-se na história. Porquê é que pensam que eu vou direcionando? Direito, a história. Exatamente. O que é que nos divide? Pois. Justamente para termos tempo, temos mais 10, 15 minutos. Sendo um o que pouco nos mais, divide e o que nos une. Um pouco mais rápido na abordagem, porque é necessário, porque, doutora Paula, honestamente falando, tratando-se de um assunto de grande envergadura, não me parece que com 2 palavras a gente chega lá. Depois, também para poder dizer, estamos a fazer uma abordagem deslocada no tempo, porque estas questões, tal como estamos a fazer hoje e agora, já abordamos em anos anteriores, com outras figuras. Basta ver que as figuras das 18 classes, das 6 tribos, representada por mim, o Mwanga Pedro é o representante dos 12, já dorme no Senhor, está aqui o Nuno, que faz parte agora dessa estrutura. Os anciãos do Conselho de Administração Central são representados pelo Bispo Auxiliar Lutango, encontra aqui agora e comigo na mesma estrutura. Portanto, quer dizer, falando destes elementos de referência, eles existem e estão aí. Bom, com outras coisas que possam ser faladas em função desta situação. Mas quero fazer esta parte para entendermos exatamente o que é que acontece, qual é a nossa percepção. Bom, mas fica claro que, em termos históricos, independente do que possa ser dito, sou representante das 18 classes das 6 tribos, do ponto de vista jurídico-legal. E que, pronto, acaba por estar ligado depois a todo esse processo. Penso que depois, na vertente jurídica, o Dr. Pinto depois vai enquadrar. Bom, de qualquer uma das formas, o que é que exatamente era acontecido? Tivemos uma diferença de compreensão quanto à situação da gestão da Igreja. De onde parte essa diferença da apreciação? Todos nós sabemos que até 1983 a Igreja era única, até aí. Porque o profeta Simão Gonçalves Toco, e que nós, na nossa percepção, que existe até hoje, era assim que dirigia a Igreja. O problema que avança aqui o Tomás, nosso irmão Tomás, é uma percepção que nós tivemos em relação a este caso. Na verdade, há um momento na Igreja que houve uma contribuição geral em relação aos aspectos que ele muito bem falou, da aquisição de instrumentos. Bom, mas a gestão da Igreja na altura geriu esses fundos em função de outros interesses supremos que a Igreja tinha.
eu sou da 18 classe, conheço bem esse histórico. Portanto, os dados de justificação, os dados de gestão que a igreja anteriormente teve, e esta não era outra, era dirigida pelo próprio profeta Simão Gonçalves Tocco, porque a esta altura nenhuma das facetas aqui está era alguma vez alguma igreja, não era. Só passamos a ser em 1993, já em função desse distanciamento que fomos tendo. Repare que até 1983, quando morre o nosso dirigente, não, todos nós organizamos as exéquias do profeta. Ou seja, após a morte do profeta, e concluímos isso também na palavra do reverendo Gabriel Manuel, a questão que divide é a gestão. Sim, a gestão. A gestão, até não digo, é que nós tivemos aí incompreensões várias que eu gostaria muito bem de abordar, de forma que pudéssemos compreender. A visão das 18 classes, falo isso com propriedade, a visão das classes era que devêssemos ter um reajustamento na forma como a igreja até aí estava a andar em função deste pormenor. Um reajustamento. E este reajustamento passava, naturalmente, por revermos como, do ponto de vista geral, a igreja devia andar. O líder espiritual está presente, o profeta Simão Gonçalves Tocco está vivo, e conforme dizia o Dr. Manzambi, já naquela sua fase debilitada. Ok. Os 12 mais velhos, conforme pronta designação que depois surgiu, mas enquanto 12 velhos, a esta altura, tinham não apenas esse problema, mas tinham a visão de que deveriam estar na gestão da igreja sobre os demais. É isso que foi feito, é isso que foi reclamado. Não tinham também a esta altura uma força tal como foram tendo aos poucos, mas estavam atrelados às próprias 18 classes das 6 tribos. Os documentos dessa época são assinados pelas 18 classes das 6 tribos e pelos 12 velhos, que infelizmente até não estão aqui. Bom, estão aqui uma evolução, uma geração. Estou a falar daquele que mais participei e sempre estive com ele. E que mais tarde, em função também de outra convulsão interna que houve dentro do toquismo, todos recordam-se dos acontecimentos de 1987. De 87, então os 12 mais velhos demarcam-se deste trabalho conjunto que tinham com as 18 classes. Então passam a partir daí ir criando bases próprias para que também pudessem ser uma direção. Disse bem o doutor Inglês. Mas estamos de qualquer forma a falar de variantes, de divisões dentro de uma componente religiosa e de uma componente de fé. Portanto, quando a pergunta é o que é que nos divide, voltamos à gestão. O que nos divide, doutora Paula, é a compreensão quanto ao rumo a seguir após a morte do profeta Simão Gonçalves Tocco. Que nós temos uma visão enquanto igreja, por isso é que estamos todos juntos, é este o grande problema. O resto são conjunturas que, de certa forma, não podem abalar aquilo que o profeta sempre disse, abandonar a insensatez. O importante, e isto é o que o profeta sempre disse, é crer em Deus e a Jesus e abandonar a insensatez. O resto foram problemas da nossa insensatez, na incompreensão, que terão levado, penso que estamos num debate, depois voltaremos a falar, que terão levado que estas situações fossem até aí. Nós temos mais 7, 8 minutos de debate no máximo. É que o tempo aqui corre assim. Secretário-Geral Nuno António Simão, por favor. O que é representante da variante? Eu prefiro a expressão variante. 12 mais velhos. O que é que nos divide? Bom dia. Bom dia. Bom dia, caros colegas do painel. Bom dia, ouvintes. Sobre a questão colocada, mas acredito também que devia ter pelo menos uns minutinhos para poder rebater algumas questões que aqui foram levantadas. Doutor Inglês, concordo plenamente. Doutor Manzambi também, em questão histórica, concordo plenamente. É uma questão que não pode ser deixada à parte. Os 12 mais velhos foram constituídos em 23 de novembro de 1950. E sempre, na ausência do nosso dirigente, foram eles que dirigiram a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo. Agora, no que se refere à questão da morte do dirigente, também acho que houve um equívoco por parte do meu irmão. O dirigente morreu em 84, 1 de janeiro, não 83, como ele disse. Então, após a morte do dirigente, ali os conflitos na igreja começaram. Aí o outro irmão falou muito bem, questão de valores que foram contribuídos, que serviam para comprar instrumentos, e não só. Também houve valores que foram contribuídos para a viagem que o dirigente iria fazer para o norte de Angola. E na altura, quem estava com a gestão financeira da igreja era a direção cúpula. Esta direção que agora
estão com o bispo Afonso Nunes. Esta direção desviou o dinheiro da igreja. Quando a igreja solicita que se fizesse um balanço de quanto que existia na caixa, na altura apresentaram apenas 200 kwanza. Então, onde o conflito começou. Então, portanto, na sua opinião, se falamos do que é que divide, vamos bater à porta da gestão novamente, seja qual for a expressão que usemos, porque depois os debates aquecem e nós começamos, desviou, roubou. Na essência, no tronco de natureza, vamos entrar agora na a atualidade. gestão. Ok, isso passamos. Agora, na atualidade, tal como alguns ouvintes o disseram, que a grande divergência é no ponto de vista ideológico. Meus senhores, eu peço desculpa, um minuto. Pedro Manuel, muito obrigado. Morreu Kofi Annan e a notícia dada aqui na Rádio Nacional de Angola neste momento. Nós só agora é que recebemos a mensagem que o Pedro Manuel nos enviou por WhatsApp, porque estávamos, na verdade, no meio do debate e normalmente não temos o telemóvel à mão. Erro jornalístico em tempo de termos a internet. Seguramente a Rádio Nacional de Angola vai entrar em momento especial de informação e a nossa redação central trará aqui essa informação, mas tínhamos que veicular a notícia. Pedimos desculpa por tê-lo interrompido, mas acreditamos que é uma notícia que merecia aqui este nosso momento. Estávamos a falar então do que é que divide, o tocoísmo. A grande situação ou motivo da nossa divisão são questões de doutrina, são questões doutrinais, são questões de fundo, porque após a morte do dirigente foram surgindo vários Simão Toco fabricados no sentido de passar a mensagem que Simão Toco está dentro de uma casa, Simão Toco está revestido no irmão A, B, C, D. Então essas questões todas não fazem parte da nossa doutrina. Para nós os tocuistas, a pessoa revestida nós chamamos de vate. E este vate tem um local próprio onde ele transmite a mensagem recebida por Deus. Deus envia esse alguém, esta mensagem é transmitida através de alguém. E este alguém chama-se vate. E este vate fala num local próprio. Não em público como tem sido habitual. Então são as questões doutrinárias que nos divergem. Então se há divisão em termos de doutrina, acredito eu que já não são as mesmas igrejas. Então, posto aquilo que nos divide e tendo em conta que o tempo em rádio é tirano, nós íamos pedir novamente ao Dr. Vunvo e ao Dr. Inglês Pinto que nos dessem agora uma abertura, e não vamos ter muito tempo, para onde é que temos também elementos que nos unem, ou que podem levar a que se, tanto do ponto de vista histórico, embora já nos tenha falado naturalmente desta raiz de essência, tanto do ponto de vista religioso, da doutrina, como do ponto de vista do nacionalismo como elemento de união em relação à Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo. Mas neste momento, e olhando para o contexto atual, que saídas é que poderemos ter aqui de que o tanto que separa o tocoísmo tem saídas para unir? Muito obrigado. Penso que o pouco tempo que nos resta vamos tentar gerir de melhor maneira. Mesmo muito pouco. Um computador que reconhece o tempo. Completamente. Claro. Em rádio é tirano. Penso que há um problema. Se o problema fosse só material, não ia se colocar tantos problemas que temos hoje. E o problema doutrinal vai-se colocar depois desse problema material. Eu penso que os tocoístas, na altura, tivemos todos juntos. Eu, como cientista, acompanhei, todos estão ali, ninguém pode dizer outra coisa. Aconteceu o que aconteceu. O Tribunal Constitucional resolveu um aspecto do problema que realmente penso que todas as partes aceitaram essa decisão, e ainda ouvimos o irmão Kibete disse que não se pode não se pode chocar com uma decisão do Tribunal Constitucional. Mas penso que se o Tribunal pode, infelizmente, o problema está a esse nível, se pode continuar a resolver esse problema,
Então tem que ter em conta a dimensão cultural, a criação ou o reconhecimento das 3 frações. Será que o tribunal limita-se a esse nível e deixa as contradições que estão nas 3 frações, ou vai continuar a resolver o problema das 3 frações? Mas o resolvimento das 3 frações não acaba a união, não acaba com o que divide. Sim, mas resolvendo reconhece esse da problema, igualdade. penso que cria essas bases para nós solicitarmos aos 3 grupos que, por coincidência, ninguém conseguiu mudar o nome. É a Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo. Apesar de uns dizem que a sede em Taia, aquela do Zombo, e o outro diz que a sede de Luanda, são aspectos administrativos que podem ser resolvidos, mas procurar ser uma base que se vai se criar para as 3 partes resolver Doutor Inglês os Pinto. problemas de drenagem. Meus caros a saída painel, enquanto, em primeiro lugar, não tenho mandato de falar em nome do povo, mas assisto-me o direito de apresentar, enquanto cidadão, considerações finais sobre essa situação, até porque, como disse inicialmente, estive envolvido na tentativa de resolução deste problema, mas há que considerar que vocês mobilizam milhares e milhares e milhares de cidadãos. Há que respeitar a vontade, o objetivo destes cidadãos é encontrarem um conforto espiritual. Se existem problemas de natureza material, há que resolvê-los de imediato. E aquilo que eu verifiquei, mesmo a expressão que foi utilizada pelo bispo Dom Afonso Nunes, destacou a questão do patrimônio. E aqui nesta sala realçaram também questões de gestão patrimonial, de direitos materiais. Eu creio que há responsabilidades acrescidas daqueles que são lideranças do ponto de vista religioso, colocarem questões de natureza estritamente materiais em segundo plano e ver aquilo que o conforto que os cidadãos precisam e reconhecem na vossa capacidade de mobilização e fazer aqui a intermediação entre o cidadão e aquilo que vocês consideram o divino. Porque eu tenho outros processos de natureza de conflitos religiosos de outras entidades religiosas e também, em última instância, há problemas de natureza material. Doutor Inglês Pinto, o direito tem a responsabilidade última de assumir, tomar a decisão se não houver solução harmoniosa entre as partes. Um ouvinte disse que isto não é questão de tribunal. É sim questão de tribunal. Se as partes não conseguirem resolver o problema, o Estado tem o dever de agir nesse sentido para garantir a harmonia entre todos os cidadãos, independentemente de serem religiosos ou ateus. Secretário-Geral Tomás Luvonga José, que caminhos temos para unir? 30 segundos. Primeiro, a verdade. E como disse o irmão Gabriel, não é verdade, porque ele foi expulso. E sendo expulso, não tem legitimidade para falar das 8 graças tribos. A verdade para unir. A verdade. E ninguém pode usar a mentira. Um líder não pode mentir. Então, aqui não há nenhum líder. As partes estão, digamos, reconhecidas. Decreto 1492 e ponto final. Todos juntos vamos falar do nome de Sua Santidade, Sr. Simão Gonçalves Tocco. Agora, devemos regressar naquilo que é o essencial, a doutrina. Reverendo Gabriel Manuel, por favor, caminhos de união. Bom, a união é que nós já praticamos enquanto igreja. O que somos hoje é uma consequência exatamente desta análise que agora estamos a fazer de forma deslocada. Portanto, a decisão, se é o caso que estamos até a abordar em termos daquilo que foi dito pela Sala do Cível, acaba por ser um estrangulamento àquilo que já está feito. Bom, o resto são questões de pormenores, porque nós estamos a recorrer e os aspectos técnicos e práticos do recurso não vamos ditá-los aqui. E certamente são os aspectos que estão a ser ditos. De resto, o que o Estado devia fazer, em nossa opinião, fê-lo já por parte do decreto que agora que foi recorrido, fê-lo muito bem. Agora há aí aspectos, pronto, está aqui recursos dos nossos irmãos que vamos apreciar e nós vamos alegar que nós já fizemos isso tudo. De resto, reitero que o profeta Simão Gonçalves Tocco, e vou provar, morreu em 1983, portanto, isso não é o caso que vamos aqui discutir, como é um caso nós de amizade, vamos depois falar, e aquilo que se aborda enquanto 12 mais velhos, fundados em 1900, dizia bem o Dr. Manzambi, então, são estruturas da igreja, estruturas evoluem e certamente depois aí havemos falar.
Secretário-Geral Nuno António Simão, temos caminhos para unir o tocoísmo? A Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo? O Cristo ensinou amor. Amar uns aos outros, este é um grande princípio que nós temos a nível da Igreja. Também é este que nós difundimos em todos os sítios onde nós passamos. Mas aqui há questões também que é preciso salientar. Eu ouvi algum comentário dizendo que a Igreja levou a outra parte no tribunal. Nós não levamos nenhuma igreja ao tribunal. Simplesmente levamos o ministro da Justiça ao tribunal por fazer sair um despacho que não condizia com a verdade. Não fomos ouvidos e ele dizia no seu despacho que ambas partes anuíram. Quando? Não existe nenhuma ata. Não fomos tidos nem achados. Então, a única forma que nós encontramos são 66 anos em 2015. É uma história. Pessoas foram à cadeia. Ouvimos aqui São Nicolau. Um deles é o nosso representante, Afonso Fernando Manzambi. Esteve desterrado em São Nicolau por trabalhos forçados. Isto tudo é para expandir a palavra de Deus. Então, 66 anos por um despacho do ministro, nós temos que cruzar os braços? Não. Então, nós recorremos. Então, veio a sentença. E agora, temos um caminho de união? Desde que voltemos à procedência, ali sim nós podemos conversar e encontrarmos uma plataforma. Meus senhores e minhas senhoras, o debate termina aqui porque o tempo em rádio é tirano. Eu agradeço imenso aos nossos convidados. Pareceu-nos realmente um debate, deve ter sido o mais curto dos debates do sábado às 10h10. Manuel Gonçalves, como quase todos os debates, quando aquilo que pretendemos é aprofundar o conhecimento, este está muito longe de ser conclusivo e soube a pouco, mas o programa vai ter que terminar. Nós vamos às tuas considerações finais. Os debates sobre a religião e sobre a gestão das igrejas é sempre um debate que é muito sensível. É realmente precisa muita ponderação porque se trata de discutir a fé. E a fé é algo muito subjetivo e, mais do que isso, é algo muito individual. Deus é uma presença em todas as sociedades, mesmo sem ligação entre elas. É, portanto, um impulso humano, uma busca do transcendental que, naturalmente, tem que ser respeitado, faz até parte da cultura. Agora, é um facto também que o avanço do conhecimento científico deve levar então a uma adaptação das igrejas, das religiões, das igrejas ou das mesquitas ou dos templos, no caso do budismo, portanto, de todas as instituições religiosas, deve levar esse conjunto a adaptar-se ao aumento do conhecimento humano. Porque as religiões, as mais antigas, nasceram no momento em que a humanidade não tinha nem um décimo dos conhecimentos que tem hoje. Teilhard de Chardin, um grande teólogo católico, que trabalhou, aliás, muito até sobre arqueologia, dizia que a tendência é o homem caminhar para Deus. Isto significava, então, que o aumento do conhecimento aproximaria cada vez mais o homem de Deus, ao mesmo tempo que aumentava os conhecimentos gerais de toda a sociedade, de toda a humanidade. Simultaneamente, as religiões representam, então, milhões de pessoas. As menores representam pelo menos milhares. E fazer uma gestão desta fé, deste conjunto enorme de fé, é muito importante em termos éticos, ou seja, que a palavra divina é mesmo para ser respeitada por aqueles que são sacerdotes dessa mesma palavra divina. E, em segundo lugar, é muito importante que as religiões não sejam atingidas por grandes vícios que existem na sociedade em termos de economia, em termos de jogadas políticas, etc. Então, é fundamental que em qualquer debate que se tenha, e seja qual for a religião que esteja em causa, dois aspectos sejam considerados como fundamentais. A mensagem que essas religiões transmitem é uma mensagem para ser respeitada pelos seus próprios ministros, pelos seus próprios responsáveis, quer que se chamem bispos, pastores, padres, imãs, seja o que for. Em segundo lugar, a gestão financeira, que é indispensável, sem dúvida alguma, à manutenção das infraestruturas religiosas, tem que ser realmente muito, muito transparente, mais do que em qualquer outro aspecto.
Essa é que é essa. O nosso programa chega agora ao fim. Da redação central, o Africano Neto com os destaques das gordas às 13. Bom, Paula, vamos então, que vai dominar o grande jornal às 13 horas. Morreu Kofi Annan, antigo secretário das Nações Unidas. O ganense passou por Angola também. A Rádio Nacional de Angola vai tratar de buscar o perfil deste grande homem de África ao serviço das Nações Unidas. Continua encerrado o Centro Integrado de Pescas do Tomboa. Este centro foi inaugurado em abril e até hoje está encerrado. Por quê? O grande jornal vai explicar porquê. Comandante-geral da polícia admite continuar em alta os mortes por acidentes nas estradas. Pessoas com deficiência no seio denunciam discriminação no seio familiar. Do desporto, Liga dos Campeões em Futebol, 1º de agosto, procura liderar o grupo quando defrontar hoje, às 20 horas de Angola, em Tunis, o Etoile Sahel da Tunísia. E teremos crônica. Paula, quer saber qual é o título? Claro que quero. Dinheiro, o ópio da vida. E vais saber também porquê que é o ópio da vida no grande jornal. Obrigado, Paula. Não fosse a vida ensinar-nos tantas coisas há tanto tempo. Obrigada, Africano Neto. Nós estaremos com as notícias às 13 horas, aqui na Rádio Nacional de Angola. No próximo sábado, às 10h10, abrir-se-á outra vez um tempo de debate e de análise em função da atualidade. Bom dia e muito obrigado. Até ao próximo sábado. Morreu Kofi Annan hoje, a mesma semana em que perdemos Aretha Franklin. É com essa voz que fechamos o nosso programa de hoje. Amazing grace, how sweet the Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação.